Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Olha, vamos tentar aqui, deu uma interrupção, mas vamos tentar seguir. Bom, primeiro eu queria comentar que eu adorei o cenário, hein? Você que não está nos acompanhando em áudio e vídeo, corre lá para o nosso canal do YouTube, para o Globoplay. O cenário da Vera tá lindíssimo. Ô Vera, sexta-feira é dia de fazer resumo da semana e as coisas andaram muito rápido. Essa semana, muitos conchavos, muitos acordos. O último conchavo foi uma reunião noturna aqui em São Paulo que reuniu Michel Temer, Aécio Neves e Paulinho da Força e contou com as participações remotas, né? De Hugo Mota, presidente da Câmara, e de ministros do STF. Tá com cara de que vai sair aí um acordão com o Supremo com tudo nos moldes que pregava Romero Jucá? É o que está se tentando, né? Aliás, parecia que a gente tinha sido transportado diretamente para 2017, quando eu vi as imagens do Convescote, porque 2017 era justamente isso que a gente tinha. Temer era presidente, foi ali deflagrado aquele escândalo da JBS, em que o presidente então foi envolvido, o Aécio Neves foi de roldão, porque foi flagrado numa conversa em que usava termos ali bastante chulos, etc. E nesse contexto em que todo mundo estava ou na Lava Jato ou em algum esquema, o Romero Jucá falou isso, né? Fazer um acordo com o Supremo com tudo, uma gravação que também veio depois, enfim, foi divulgada ali. Olha, Débora, eu acho que não é tão fácil assim quanto o pessoal da reuniãozinha parece acreditar. Primeiro porque precisa combinar com muitos atores e nem todos eles ficaram satisfeitos em saber o que estava se tentando pactuar. Segundo, que a revisão que eles querem fazer, né, eles querem transformar a PEC da anistia numa PEC da dosimetria. E aí rever o que o Código Penal estabelece como pena mínima e máxima para cada um dos crimes em que tanto os condenados do 8 de janeiro quanto os da trama golpista foram condenados. Acontece que, a depender da revisão que se fizer das penas desses crimes, que são todos crimes contra a democracia, você corre o risco deles terem penas mínimas e máximas menores do que muitos crimes do dia a dia, crimes ali como de roubo de celular e coisas do gênero. Então, isso seria relativizar ao máximo a gravidade desse tipo de crime, uma semana depois da gente assistir um julgamento em que todos os ministros estavam falando justamente o contrário, justamente do quanto aquilo não era admissível e que era preciso punir com rigor para que não se repetisse. Então, eu acho que existe um risco de um curto-circuito enorme se for levada adiante essa ideia e desagradar a gregos e troianos. Então, eu não sei se é tão simples assim fazer prosperar um acordo desse. O Hugo Mota disse que assistiu o Temer no Roda Viva na segunda-feira, meio que lembrou da existência dele, e aí pediu para fazer um contato com ele, para ele tentar pôr de pé a ideia de um pacto nacional, que é uma ideia que o Temer sempre tem em momentos de crise institucional como o que a gente está vivendo. Mas entre a teoria e a prática tem uma distância que é muito grande, né? E como é que essa reunião foi recebida pelos demais ministros do Supremo, hein, Vera? Pois é, aí reside o problema número 1, né? Combinar com os russos da toga, porque agora o Alexandre de Moraes já está dizendo que falou 5 minutos com o Temer, não sabia quem estava lá, não conversou sobre teor de projeto nenhum, querendo tirar o corpo fora dessa combinação aí. O ministro Gilmar Mendes nem confirmou que conversou com esse pessoal, mas muita gente com quem eu falei diz que ele está sim ciente desses passos e que defende uma revisão das penas para tentar fazer uma dosimetria que seria mais equilibrada e que permitiria uma pacificação do país. Não mexeria muito na pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais condenados da trama golpista, mas mexeria bastante na dos condenados do 8 de janeiro.
E aí tem a posição do ministro Barroso, que ele já externou em algumas ocasiões, porque ele acha que a penalização do 8 de janeiro está excessiva e ele defende, por exemplo, que alguns crimes sejam ali julgados em conjunto, ou seja, que haja tal da consunção no caso de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas e os demais? Como é que ficaria, por exemplo, a posição dos ministros que fecharam com o Alexandre de Moraes na primeira turma ali, incondicionalmente? O senhor está dizendo essa pena, então tudo bem, a minha era uma outra, mas eu vou na do senhor. Eu tinha uma outra pena, mas eu vou concordar integralmente com o relator, que foi o que a gente viu, repito, uma semana atrás, não é um ano, não são 5 anos, foi há uma semana. Esses eu acho que vão ficar bastante irritados, no mínimo por ter feito papel de escada para o ministro Alexandre quando ele precisou de respaldo e depois terem sido rifados quando todo mundo resolveu conversar sobre a tal pacificação do país, entre muitas aspas. Então, acho que não é tão simples chegar para os demais ministros e falar, olha só, a gente estava aqui pensando, estava até aqui agora falando que era muito grave, que tinha que punir exemplarmente, mas a gente mudou de ideia, olha, talvez seja melhor rever. Não é tão fácil assim. Então, não contaria com um respaldo generalizado no Supremo a essa ideia. Os bolsonaristas, Vera, já estão dando sinais de que não vão aceitar, que não querem que não seja algo que não seja anistia, né, para Jair Bolsonaro. Não corre o risco de se discutir um tema que no fim das contas não vai dar em nada? Aí é o outro lado com o qual não se combinou, né? A gente faz aqui uma dosimetria, mas não anistia. Só que não é isso que os bolsonaristas querem. Quando você tem, então, um acordão com pessoas que estão agindo como extremistas, você corre o risco de ficar falando sozinho e de dar bom dia a cavalo. E é isso que se corre o risco sempre que se tenta fazer acordo com os bolsonaristas, porque eles não aceitam nada que não seja a vontade total de Bolsonaro, e menos do que isso, eles continuam a tumultuar, a criar problemas para o país, como eles estão fazendo. Então, também não acredito que vá prosperar. O caminho mais republicano para esse tema seria o seguinte: não se votou uma urgência? Vota o projeto. Depois deixa chegar no Supremo. Se o Supremo julgar que é inconstitucional, encerra esse assunto. Todas essas tentativas de contemporização aqui e ali, elas recaem no fato de que o que se está praticando é o extremo casuísmo. Você está dizendo, vamos rever para todo mundo, mas você está pensando nesses 2 casos especificamente. E se amanhã ou depois tiver um político graúdo envolvido em outro crime, vai se rever também a pena para esse crime? O Código Penal vai viver de casuísmo em casuísmo? Então, é isso. Os bolsonaristas não vão topar, vão continuar fazendo barulho, vão continuar ameaçando o Brasil e os ministros do Supremo com sanções a partir dos Estados Unidos, e a tal pacificação não vai vir nunca, porque não existe pacificação com radicais. Isso é uma coisa que é impossível de você obter. Vera, tivemos a convocação para manifestações no fim de semana, né, contra a PEC da blindagem e anistia. Isso cresceu bastante de ontem para hoje. Tem até um show marcado para Copacabana com Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Quem está negociando esses acordos todos pode estar subestimando a mobilização popular, você acha? Carol, isso foi exatamente o que eu colhi hoje conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que, logicamente, é um dos que não estão nas negociatas, né? Ele falou, olha, acho que esse pessoal todo que está se dedicando a conversas aí de bastidores pode estar subestimando o peso da indignação e o fato de que agora se foi longe demais. Então, uma coisa seria o Hugo Motta procurar essa reunião, essa tentativa de acordo, antes de deixar passar a boiada inteira, antes da aprovação da PEC na anistia. Agora, vocês vejam em que situação fica o Supremo Tribunal Federal se pondo a negociar com pessoas que acabaram de praticamente tornar impossível qualquer processo contra deputados e senadores. Você vê passar um absurdo como esse e no dia seguinte você negocia com esses mesmos que aprovaram algo como isso. Então, o Supremo está abdicando de 2 das suas prerrogativas numa tacada só, de julgar crimes contra o Estado Democrático de Direito e também de julgar parlamentares. Não me parece razoável isso, não parece lógico.
não parece, inclusive, coadunar com o tanto que o Supremo, nos últimos anos, esteve ali na linha de frente, buscando justamente coibir o mau uso de emendas, coibir os gestos autoritários do Bolsonaro em relação à vacina, em relação ao meio ambiente, em relação ao processo eleitoral, etc. Então, você faz tudo isso, você fica numa linha de frente ali da legalidade, da defesa da Constituição, para no momento seguinte você recuar em todos os temas. Então, eu acho que sim, esse pessoal também não levou em conta esse fator da sociedade civil, que parece ser aquela que nunca é levada em consideração. Vamos ver o tamanho desses atos marcados para domingo, além desse de Copacabana, tem outros previstos para todo o Brasil. Claro que não tem o charme ali de ter Chico, Caetano e Gil, simplesmente a tríade maior do Brasil, tocando juntos e dizendo não à anistia, não à PEC da bandidagem, mas tem de haver atos grandes aqui em São Paulo também, em outras cidades. E aí eu acho que esse pessoal todo dos acordos de gabinete vai começar a pensar 2 vezes antes de meter a cara em fazer acordo que depois pode resultar em absolutamente nada também. E com toda essa confusão, todo esse rolo, terminou mais uma semana em que o PL do IR, o projeto do IR, não entrou em votação. Mal se falou desse assunto, aliás, né? O governo também ficou meio como coadjuvante nessa situação toda, nessa movimentação. Teve pesquisa Quest que mostrou estagnação na recuperação da popularidade. O presidente Lula continua sem mando de jogo, Vera? Continua, viu, Débora? Na minha coluna de hoje, eu comparei o papel do governo ao daqueles núcleos coadjuvantes de Vale Tudo. Todo mundo fica irritado quando aparece ali, porque né, nas últimas semanas tem tido muita trama dos núcleos coadjuvantes e a trama principal não anda, só que o governo é o núcleo coadjuvante quando está ali coadjuvando, não está fazendo nada. Em tudo isso, ele é um espectador ali meio espantado com o que está acontecendo. Foi pego de surpresa com a pressa com que se votou a PEC da blindagem, foi pego de surpresa pelo fato de que muitos petistas e outros deputados de partidos da esquerda, como PSB e PDT, votaram a favor dessa PEC. Foi pego de surpresa com a história da anistia, porque até o dia o que a gente ouvia ali no Palácio do Planalto era, não, vai votar a urgência, mas para derrubar a urgência. E nada. Passou a urgência e falava assim, gente, mas de onde vem essa certeza que vocês têm que vai votar a urgência e vai derrubar? Ah, não, tá meio tudo combinado e tal, só que quando a gente viu não era nada disso. Aí agora essa reunião para decidir um acordão de dosimetria, cadê o governo nessa história? Também não foi chamado. Não me convidaram, realmente vale tudo, vale a música, tema de abertura também, não me convidaram para essa festa pobre. Enquanto isso, as pesquisas mostram que aquela recuperação do Lula deu uma estagnada, então a coisa da indignação com o tarifaço, defesa da soberania, teve um efeito, mas agora isso passou e as pessoas voltaram a viver o dia a dia delas, a vida real, em que o alimento está caro, em que as coisas não andam, em que o governo fica ali meio paralisado. Então, o governo está num platô. Se vai ser um platô que vai ter uma nova subida com alguma coisa realmente relevante, e nisso o projeto do IR é fundamental, a gente não sabe. Se vai ser um platô que vai passar a cair de novo a popularidade do Lula, porque a inflação não cede, porque os juros continuam altos, etc., também pode acontecer. Então, para o governo é um momento muito delicado, em que ele não tem o mando de jogo e ele está à mercê de negociações das quais ele não tem nenhum controle. Muito bem, temos música hoje? Temos música. O post que anuncia o show aí de Copacabana, ao qual acredito que Carol Moran deva dar uma passada, é essa música do Caetano, que eu acho que cai como uma luva para o que a gente viu nessa semana de madrugadas tão movimentadas, né? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns boçais. Querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica?
É isso, e assim a gente encerra ao Viva Voz de hoje. Obrigada, Vera. Bom fim de semana. Até segunda. E para vocês também, para os ouvintes, até segunda-feira. Beijo, Vera.